Olá, amigos. Que tarde bonita que nós estamos tendo hoje, né? Maravilhosa. Então, uma boa tarde para vocês todos. Que possamos estar vivenciando, né? Esse momento bom da natureza e aproveitarmos o conteúdo dessa live, que vai falar sobre uma questão que interessa a todos nós. É que as palavras, elas curam. As palavras que curam. Então, estou muito satisfeita de estar aqui com todos vocês. Vamos ativar o sininho, dar um like aí. E vamos compartilhar com os amigos essa conversa, né? Essa introdução à palavra. Porque a palavra, ela quando é dita de uma forma a beneficiar, né? A palavra acalma o outro. A palavra tira um serzinho que está em sofrimento, né? Às vezes, palavras doces, palavras de sabedoria, tiram o indivíduo da sua dor e do seu sofrimento. A palavra, muitas vezes, acaba com uma discussão, ameniza aquele momento que é difícil, né? Doloroso. Então, a palavra sendo positiva e trazendo a vontade de trazer o bem, ela traz tudo aquilo que o outro às vezes precisa. Muitas vezes alguém está pensando em tirar a vida por um sofrimento interno muito grande e vem alguém e fala uma palavra que conforta tanto aquele indivíduo que parece que os problemas todos que estão levando ele a ter uma atitude tão corajosa, vamos dizer assim, corajosa e ao mesmo tempo covarde, porque não devemos nunca pensar em tirar a nossa vida. A nossa vida é a coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo. Pense no presente melhor que você poderia receber aqui na Terra, pois a sua vida é melhor do que esse presente. Então, e muitas vezes, uma palavra chega e tira a pessoa daquela vontade, né, de dar fim à sua vida. Existia e existiu e ainda existem pessoas que se dedicam a buscar diminuir ou tirar as pessoas dessa intenção de suicídio, né? A gente sabe das histórias das pontes, né? E que houve um senhorzinho que morava perto de uma ponte e depois que ele percebeu que ali, principalmente jovens, né? Vinham para se jogar da ponte, ele passou então a ser o guardião daquela ponte. Em qualquer momento que ele visse que tinha alguém ali, meio paradinho, ele já se aproximava e desenvolvia uma conversação, uma fala, uma palavra e oferecia, né? Vamos tomar um chazinho, vamos tomar um café comigo? E a pessoa via tanta sinceridade na vontade dele de estar ali, acolher o que ele queria dizer, que ele aceitava o convite. E ele levava para um lugarzinho onde existia uma outra pessoa com muita vontade, com muita boa vontade de exercitar a palavra,
a palavra para apaziguar, para tirar aquela pessoa daquela angústia que para ela era impossível ela ter um outro caminho, uma outra solução. Mas com aquela senhorinha oferecendo um chá, um cafezinho e conversando de uma forma amigável, ela conseguia cativar e ajudar a dar um outro caminho para essa pessoa que estava antes na angústia. Então a palavra, ela é muito preciosa. E esse casal, eu não sei se era um casal homem e mulher, assim, casados, mas era um homem e uma mulher que se dispunham a ajudar as pessoas que iam para aquela ponte se jogar. E com isso, ele salvou inúmeras pessoas. E depois as pessoas vinham agradecer: nossa, minha vida está tão diferente, minha vida mudou a partir daquele momento que vocês conversaram comigo. Isso é grandioso. E você vê, nem se gastava dinheiro para ajudar, era só a disponibilidade deles de estar junto daquele ser que estava sofrendo. Muito bem. Alguns anos atrás, eu vi por esses vídeos que chegam, né, até nós, o trabalho de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. E eu devo confessar que eu já contei essa história para algumas pessoas que vão estar vendo esse nosso vídeo. Mas eu não me canso de repetir o conhecimento que esse vídeo me trouxe e não me canso de repetir a ciência que há por trás da palavra. Masaru Emoto, ele já não está mais aqui conosco, ele já fez a passagem para o plano espiritual, mas há alguns anos ele desenvolveu um trabalho científico, que ele tinha um laboratório de ciência com microscópios muito avançados, que conseguiam ver a intimidade das moléculas da água. E ele descobriu que quando ele colocava a água em contato com um estímulo positivo, tipo um tubo de ensaio, ele escrevia num papelzinho ou em alguma coisa a palavra amor e mergulhava no tubo de ensaio. Muito bem, a palavra amor em contato com a água que estava dentro do tubo de ensaio e botava na geladeira. Então, ele pegava o gelinho desse tubo de ensaio, botava numa lâmina de microscópio e analisava a lâmina. E o que ele via? Ele viu que as moléculas da água se organizavam em formato de cristais, belos e transparentes. E ele achou isso muito curioso. Em outro tubo de ensaio, ele mergulhou a palavra ódio, congelou e no microscópio eletrônico, aquele gelinho evidenciou que as moléculas da água não se organizaram. Elas ficaram anárquicas, com a coloração um pouquinho mais escura. E aí ele fez novas experiências. Num tubo de ensaio, ele colocou em contato com uma música de Mozart, uma música clássica belíssima. E pegou essa água, botou na geladeira, pegou o gelinho, botou no microscópio, na lâmina, e viu que as moléculas da água se organizaram de uma forma belíssima, em formato de cristais, belos e transparentes. E os cristais diferentes da primeira experiência que ele fez com o amor.
E aí ele fez uma nova experiência, tubo de ensaio, colocou em contato com a música da pá virada, com palavras obscenas, congelou, botou o gelinho na lâmina e viu que as moléculas da água não se organizaram, ficavam espalhadas com a coloração um pouco mais diferente. Num outro tubo de ensaio, ele falou, pertinho do tubo da água, ele falou: que natureza linda! Congelou, o gelinho botou no microscópio e ele viu que as moléculas da água se organizaram em formato de cristais belos e transparentes. Num outro tubo de ensaio, ele falou: como você é feia! Botou no congelador, o gelinho foi no microscópio na lâmina e ele viu que as moléculas da água não se organizaram, ficavam anárquicas e com a coloração mais escura. Mas Aremoto ficou muito impressionado com essa experiência. Como que a água poderia estar se organizando apenas em contato com um estímulo externo? Ele ficou muito impressionado e ele e toda a sua equipe viajaram pelo planeta colhendo amostras de água de um rio limpo e de um rio sujo, de um indivíduo, um monge, que fazia uma oração em contato com a água, de uma outra pessoa que xingava. Então, ele foi fazendo experiências no mundo e com diversas línguas, dialetos. E o que ele descobriu no final? Que todos os estímulos que eram positivos e que tinham contato com a água, essa formação de cristais se formava. Então, ele viu cristais, mas muito belos, com diversas palavras, com frases, com músicas, com estímulos os mais diversos, que eram bonitos e traziam um bem-estar. Pois bem, nessas experiências do positivo, ele só viu se formarem cristais. E por outro lado, todo estímulo que era negativo, de palavras que eram que diminuíam o outro, que eram objeto de agressão, músicas que não tinham um sentido bom para o bem, todos esses estímulos que eram, a gente diz, negativos, traziam essa não formação de cristais na água. A água ficava anárquica e com a coloração mais escura. Diversas colorações também. Essa foi a experiência do Masaru Emoto. E ele se perguntou, junto com os colegas cientistas, em que isso poderia estar ajudando o homem de alguma forma. Então ele fez outras experiências com situações mais concretas. A experiência do arroz, que algumas pessoas já conhecem, que aqui no Brasil muitas pessoas fizeram e obtiveram a mesma resposta. Ele cozinhou arroz, botou em 2 potes e botou um pote em cada lado do laboratório. Então, quando os colegas vinham fazer o trabalho, passavam por um pote e dizia coisas positivas. E no outro pote, coisas negativas. E o que ele observou depois de 1 mês? Um arroz cozido fora da geladeira. Então, era muito concreta a diferença entre os 2 potes. Aquele que recebeu os conteúdos positivos estava ainda branco e com cheiro bom. Aquele que recebeu os conteúdos negativos estava escuro e embolorado, apodrecido, com cheiro ruim.
ele ficou muito impressionado e, pasmem vocês, muitas pessoas já fizeram essa experiência do arroz, obtendo o mesmo resultado. Mas não só com arroz, também com plantas. Esse conhecimento do Masaru Emoto, de tudo que ele fez, inclusive ele veio aqui no Brasil, ele fez uma palestra para todos nós, está disponível para todos que quiserem pesquisar e comprovarem isso que eu estou falando. Está no YouTube com o título de A Mensagem da Água. A Mensagem da Água. É muito interessante colocar só esse título e já vão aparecer as experiências científicas de Masaru Emoto, inclusive a palestra que ele deu no Brasil e em outros lugares do mundo. Porque a partir dessas experiências ele começou a divulgar essa experiência em muitos países, visitou muitos lugares e passou a mensagem que ele chama a Mensagem da Água. Mas uma criancinha pequena, devia ter uns 5, 6 anos, também está no YouTube, ele fez a experiência com 2 plantinhas. E ele falava coisas muito legais para uma plantinha que estava linda, com flores, com folhas, semelhante a outro vasinho de planta também, que tinha flores, as folhas estavam verdes. Mas ele passou um mês passando conteúdos legais para uma plantinha, bons. É muito interessante ver essa apresentação desse garotinho. E falando conteúdos negativos para outra plantinha. E no final de um mês, a planta que recebeu o conteúdo positivo estava linda, as flores estavam lindas, as folhas verdinhas, a planta desenvolveu, enquanto que a outra planta que recebeu os conteúdos negativos do que ele falava e do que ele colocava em contato com a planta, ela estava completamente seca. As flores já tinham secado e caído, as folhas também, só estavam as espiguinhas assim da planta. E no fim, tadinho, ele até chora, porque viu que a outra plantinha morreu. Então, não só uma criança se sensibilizou com esse conteúdo, como também muitas pessoas conseguem perceber a força que tem a palavra. Essa experiência serve para nos comprovar. E a mensagem principal de Masaru Emoto é que nós temos 70% de água no nosso corpo. 70% disso aqui é água. Não parece, né? 70% do meu corpo é água. Por isso que a gente tem que beber muita água, tá? Para repor essa água que seca num dia ensolarado desse. E também com a nossa eliminação do lixo que está no nosso organismo, a água retira do nosso corpo. Por isso que nós temos que beber bastante água. Elas adoram, nosso corpo vibra e agradece quando você bebe um copo d'água. Vocês acreditam nisso? É verdade. Dizem até que se a gente beber um copo d'água e oferecer para a felicidade do mundo, enquanto você se bebe a água, para a saúde do meu corpo, para a felicidade da minha família, você está trazendo, então, uma situação de mais ordem na água do seu corpo. Quando você ouve uma música muito linda, que você se emociona, que bela voz, que instrumento lindo, você está trazendo uma organização de cristais na água do seu corpo.
Quando você está numa oração, numa prece, em que você está pedindo saúde para um amigo seu que está dodói, você está trazendo essa água organizada em cristais no seu corpo. E vocês lembram, na experiência do arroz, os conteúdos bons deixam o arroz ainda branco e cheiroso, mesmo depois de um mês? Pois bem, a palavra, ela rejuvenesce. A palavra positiva dá saúde. A palavra, quando quer ajudar o outro, dá saúde para você e para o outro. Quando você come um pratinho de comida e você agradece aquele alimento, você está organizando a sua água em cristais. Quando você perdoa uma pessoa, qualquer agravo que ele tenha feito para você, você está trazendo uma água organizada em cristais, lhe dando mais saúde. Então, quando você está com um pensamento bom sobre qualquer coisa, você está trazendo uma ordem em cristais para a água do seu corpo. E isso lhe dá saúde. Por isso que as palavras, elas curam. Pode ter os seus intermediários, que é a água, ou não, mas a palavra cura. Então, vamos dar muita importância ao que você fala e à linguagem do seu pensamento. Então, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu ontem fui pagar uma conta no caixa eletrônico, uma conta de luz, de água, enfim. E o caixa eletrônico não leu o código de barra, porque a gente bota lá a luzinha, né? E a máquina lê. Mas não leu esse mês, e não leu o mês anterior, nem 4 meses atrás. O código de barra está lá bonitinho, mas a máquina não lê. E isso de uma mesma empresa. Aí, dessa vez eu fiquei aborrecida. Puxa, mas como que a máquina não lê o código? Tá tão bonito. Aí eu aprendi que a gente tem que iluminar quando quer pagar pelo celular. A gente tem que iluminar o código de barra. Eu já aprendi isso. Muito bem. Mas eu estava numa máquina do banco, porque o caixa não recebe essa conta. E aí eu me aborreci internamente. Na mesma hora, gente, porque eu estava fazendo o estudo dessa live, eu pensei, gente, quando eu me aborreço, é a minha palavra interna. Eu estou desprezando uma situação, eu estou reclamando de uma situação, eu estou tirando a ordem de cristais do meu corpo. E a água, na mesma hora, se desorganiza. E me dá o quê? Uma queda da minha imunidade. Uma queda da minha saúde. Muito bem. E aí eu resolvi mudar. Não, eu não tenho que me aborrecer. Eu tenho que agradecer que eu já estou aqui com a conta na minha mão. Eu tenho que agradecer que eu tenho dinheiro para pagar. Então eu vou digitar os trocentos números que tem para a gente botar. E vejam bem, eu tenho 71 anos. E eu não estudei para escrever tantos números numa sequência dessa. Mas estou me habilitando. Me habilitei. E agora eu vou me habilitar mais. Vou treinar e estar digitando os números, ao invés de estar oferecendo a barra para poder a máquina ler. E isso dá vontade de rir.
E é isso que a gente tem que fazer com tudo que nos aborrece. Ressignificar. Buscar um novo sentido para que aquilo não nos aborreça. Porque é a palavra negativa. Na verdade, é a palavra silenciosa que existe aqui no nosso pensamento e que nos pode também, muito mais ainda, nos trazer uma ordem maravilhosa da nossa água, ao invés de trazer um veneno para nós mesmos. Então, eu espero que esse exemplo possa ajudar a muitos que estão na minha idade a se habilitar naquilo que tem dificuldade, ao invés de reclamar, porque nós estamos num nível de evolução aqui tão semelhante ao que há no espaço. E lá no espaço nós também vamos estar lidando com as questões que nem sempre nós vamos saber. E aí é melhor aprender, tá bem? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. E vamos lembrar que a palavra, ela cura. Cura quando nós falamos, cura quando nós pensamos bem, cura quando nós queremos ajudar o outro, cura quando nós aprendemos, quando nós estudamos. É muitas formas que a palavra nos ajuda. Vamos se tornar mais positivos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.